Minuto de Cinema com Stranger Things 4. Para começar, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse é o primeiríssimo vídeo e eu estou muito feliz de te encontrar aqui. E nenhuma estreia é melhor do que Stranger Things. Meu Deus, gente, o que foi essa série? Foram 8 episódios, parecia que ia ser pouca coisa, mas acabou durando mais ou menos 13 horas de conteúdo de explodir a cabeça. A temporada foi dividida em 2 volumes e só 2 episódios no final, mas que episódios! Mas antes da gente entrar de cabeça no Upside Down, dá aquela forcinha, eu tô apenas começando, eu já faço essa série lá no Instagram, me segue também. Segue o canal, deixa o joinha, olha o trabalho que dá fazer isso aqui. E o seu joinha é muito importante para o canal crescer, para eu continuar fazendo vídeos e saber que você tá gostando. A gente tem muita coisa para falar daqui para frente. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira diferença que a gente viu nessa 4ª temporada é que Stranger Things veio com um roteiro sem pressa nenhuma. O primeiro volume veio estendendo as trajetórias, colocando mais elenco, mais cenários, mais espaços e mais trama mesmo sendo desenvolvida ao mesmo tempo. E é claro, a gente não pode deixar de evidenciar a importância da cidade de Hawkins. Finalmente a cidade foi mais trabalhada, a gente viu o povo de Hawkins um pouco mais, né? E a importância que eles tinham ali no decorrer da história, principalmente trazendo problemas, né? Mas a cereja do bolo foi ver com muito mais detalhes o Upside Down, o mundo invertido. Agora sim a gente viu no detalhe tudo que rola por lá. Outra novidade foi o Vecna, que era o novo vilão. Enganou todo mundo no começo da 4ª temporada e no final a gente ficou sabendo que ele sempre esteve lá. Meu Deus! Outra grande diferença que todo mundo reparou e muita gente até estranhou é que nessa temporada, durante boa parte do tempo, o elenco foi dividido em núcleos, em lugares diferentes, em partes diferentes da missão. Pessoalmente, eu achei isso um ganho sensacional, porque aí sim abriu espaço para o desenvolvimento pessoal de cada personagem. E sim, aconteceu o desenvolvimento pessoal de todos. E aí no final, claro, todos se reuniram, eles se encontraram e aí os fãs ficam felizes de ver a galera toda junta, né? Mas falando em arcos individuais, vamos pegar um por um aqui para analisar. Pela primeira vez, a Joyce focou em alguma coisa que não eram os filhos. Não que seja errado ela focar nos filhos, mas desde a primeira temporada, tudo pelos filhos, tudo pelos filhos, tudo pelos filhos. E agora ela focou no Hopper. Aliás, ela se colocou em risco várias vezes, fez uma viagem maluca, desembolsou um dinheiro enorme e mesmo que seja uma questão dela ir por outra pessoa, isso é um interesse quase egoísta, porque ela queria o Hopper. Conseguiram perceber isso? Acho que é a primeira vez que a Joyce pensou nela mesma sem pensar em mais ninguém. Na vontade dela, eu quero dizer. Falando em Hopper, teve uma grande diferença também do que a gente viu do Hopper na primeira temporada. Agora ele tá lutando para a sobrevivência. É bem distante do que era o Hopper na primeira temporada, que queria mesmo acabar com tudo, lembra, né? E como ele demonstrou que ele é forte, não só fisicamente, mas mentalmente, mais do que em qualquer outra temporada. Numa análise mais rasa, todo mundo entendeu que a Eleven estava atrás de recuperar os poderes. Mas não é só isso não, na verdade esse nem é o mote principal, isso foi um simbolismo para a coisa. O mergulho que ela dava no Projeto Nina não foi um mergulho para procurar poderes, e sim um mergulho para ela mesma, dentro dela mesma, para saber quem ela é e quem ela não é. Então não é sobre poderes, é sobre autoconhecimento e crescimento, porque no final ela rompeu com o papai e deixou o papai para morrer sozinho. Eu achei isso muito forte. O arco individual do Mike já veio com ele tentando encontrar o seu lugar no mundo e o seu lugar na vida das pessoas. Isso foi muito bem simbolizado pela pintura que o Will fez dele. Aquela coisa dele ser o coração do grupo. Isso não é só um lugar de liderança, mas sim da importância que ele tem na vida de todas as pessoas do grupo, inclusive da Eleven, e aí faz o fechamento do ciclo que ele tinha lá no começo da 4ª temporada,
que a Eleven falava, você não disse que me ama, mas eu te amo, e, né, eles resolveram isso, né, quando ela estava imersa lá, procurando as lembranças da Max. Então foi bem legal esse ciclo que ele fechou, né, de se encontrar a importância dele na vida das pessoas e ser o coração do grupo. Porque desde a primeira temporada, quando eles eram pequenininhos, ele tomava a iniciativa mesmo de fazer a amizade com a On, trazê-la para dentro do grupo, de proteger ela, então ele é o coração. O Dustin nessa temporada, apesar de sempre ser aquele personagem com uma propensão para o alívio cômico, ele ainda continuou sendo, mas ele participou um pouco mais do centro da ação, do centro do planejamento. E é importante notar que mais uma vez ele fica ali orbitando os garotos mais velhos, né? Até então ele era bem grudado no Steve, dava trabalho pro Steve, e agora ele deixou o Steve um pouco de lado e grudou lá no Ed, que foi uma química sensacional entre os dois. Isso mostra que o Dustin, apesar de ter essa infantilidade de brincar, de falar palavrão e tal, ele sempre está buscando uma referência masculina, ele sempre quer o pai, né, a figura paterna dentro das amizades dele. É que ele não tem isso em casa. Já o Lucas, que surpreendeu todo mundo, acho que foi o que mais cresceu, assim, aparentemente na série, eles não conseguiram dar um downgrade na idade dele. Ele também teve um arco individual de tentar encontrar o seu lugar no mundo. Ele até conseguiu, né, transpor a barreira dos nerds perdedores e chegou no time de basquete, foi o jogador que fez o ponto final e rapidamente ele encontrou um lugar. Mas durante a trajetória ele viu que aquele lugar que ele conquistou não era o dele. E o final dele com a Max nem se fala, né? Ele assumindo a proteção dela e lutando e fazendo de tudo para que ela ficasse segura, e ao mesmo tempo ele sabia que ela não estava porque já estava flutuando lá nas mãos do Vecna. E mesmo assim ele não desistiu. Lucas cresceu demais nessa temporada, e eu não tô falando em altura, eu tô falando em amadurecimento mesmo. Diferente da primeira temporada, que foi totalmente centrada na existência e no desaparecimento do Will, essa temporada deixou o Will um pouco mais de escanteio, mas não quer dizer que ele não teve seu arco de importância ali, e foi totalmente pessoal. Ele está num processo de autodescoberta e ele não consegue assumir isso ainda para as pessoas. Começou ali a pequenos passos, mas pra gente apareceu muito bem. E as cenas emocionais do Will, ele chorando lá na van, meu Deus, aquilo foi de um preciosismo de interpretação incrível. Acho que, eu não sei, não conheci ninguém que não se emocionou nessa cena. Ele também parece que está voltando ao centro da ação a partir de agora, porque no final foi revelado que ele tem ligação com o Vecna, uma ligação psíquica, desde que ele foi sequestrado para o mundo invertido. Então pode apostar que na quinta temporada teremos o Will de novo, mais evidente na ação. Acho que eles não vão fazer dele só um alarme de Vecna, né? Ele deve ter alguma coisa ali para contribuir com o plano e talvez até na batalha final. A Max já era queridinha de muita gente e nessa temporada ela brilhou. Começou ali lidando com os traumas, se escondendo e tal, mas quando o perigo chegou, ela surpreendeu todo mundo, deixando de se vitimizar, né, digamos assim, e assumindo o risco. E não foi só uma vez, ela se colocou em risco sempre que era preciso, mesmo que isso custasse a própria vida. A nossa menina cresceu. O desenvolvimento da Nancy já foi um pouco diferente dos mais novos, né? Ela chegou num ponto de reavaliar a própria vida. Nas temporadas anteriores ela sempre foi decidida, e sabia o que queria, e muito racional, e dessa vez ela chegou num ponto que começou a reavaliar as escolhas dela, reavaliar o namoro. Ela teve um arco sentimental que talvez ela não tivesse tido antes, né, que foi com a conexão com o Vecna. Isso mexeu muito com ela emocionalmente, então ela saiu um pouco da razão extrema que ela tinha e caiu nos sentimentos. Tanto que as falas do Steve estavam mexendo com ela, né? E o próprio afastamento do Jonathan também estava mexendo com ela. Então ela passou essa temporada inteira lidando com questões internas, vamos dizer assim. Já o Jonathan, ele assumiu um pouquinho do alívio cômico, né? Que coisa que ele não tinha antes. Ele era sempre aquele personagem estranho, quieto,
hiperresponsável e tal. E dessa vez ele começou a ser um pouco mais engraçadinho, participar de alguns momentos mais leves, e isso eu achei muito positivo pro personagem. Além disso, ele também chegou num arco de desenvolvimento que é parecido com a mãe dele, com a Joyce, né? De pela primeira vez tentar experimentar algo por si mesmo, decidir algo por si mesmo, e não só pela família. Nenhum dos dois abandonou a proteção com a família, isso é deles, mas eles também começaram a pensar nas próprias vontades, nos próprios desejos. O Jonathan, por exemplo, passou alguns períodos ali questionando a escolha da faculdade, escondendo a carta de aceitação, que não era para a mesma faculdade da Nancy, tentando lidar com isso, vendo como ele ia assumir essa escolha, né, de quebrar o plano que eles tinham de ir para a mesma faculdade, e ele não conseguiu resolver isso ainda, isso vai ficar para a próxima temporada. O Steve se tornou um homem adulto, maduro, responsável, romântico, fofo e, enfim, o Steve virou outra pessoa. Se pegar o começo dele lá no início das temporadas, né, quando a gente conheceu o Steve, que era aquele garoto o bonitinho, irresponsável, então ele já virou outra pessoa, amadureceu completamente, se tornou alguém amável, consertou, teve a sua redenção completa ali, principalmente com a Nancy. Vocês estão ligados do que eu tô falando? Mexeu. A Robin também ganhou um pouco mais de espaço nesse elenco, né? Não é mais a garota do sorvete do shopping que tá ali orbitando o Steve, ela já conseguiu uma história própria. E conseguiu demonstrar ainda mais coragem, autenticidade, apesar dela saber que ela é meio maluquinha, mas ela tá ali pro que der e vier. E mais, ela se demonstrou muito sábia com as questões íntimas dela perante a sociedade. Ela sabe o que ela é, ela sabe o que ela quer e ela sabe como a sociedade vai enxergar isso e ela sabe como agir ali pelas beiradas, enfim, sabe. A pequena Erika, que não é mais tão pequena assim, né? Assumiu o seu lugar na galera, assumiu o seu lugar entre os nerds, sem medo de ser feliz. Já chegou peitando o Ed, o cara mais velho, líder do grupo de RPG, e não quer nem saber. Ela se mostrou muito mais firme do que sempre foi, sabendo o que ela queria, sabendo o que ela ia fazer. Inclusive, ela demonstrou ser muito mais madura nesse sentido do que o irmão mais velho. E o Dr. Brenner não bastava ele aparecer do nada, vivo, né? Aliás, a série não explicou muito detalhadamente como ele está vivo, mas a gente tem umas teorias que pode conversar depois. Ele ressurgiu e teve o seu arco de redenção, mais ou menos. Mas teve. Sem dúvida, ele foi mais afetuoso, mais preocupado, mais cuidadoso com a Eleven. Isso tudo apareceu lá no transcorrer do Projeto Nina. Mas assim, afetuoso do jeito dele, cuidadoso do jeito dele, não virou um ursinho carinhoso, enfim. Mas aconteceu. Se era verdadeiro ou não também, a gente não tem como saber agora. Mas que rolou, rolou. E talvez agora foi o fim definitivo do Dr. Brenner, né? Porque dessa vez a gente viu um corpo. Das adições de elenco, não posso deixar de falar do Argyle, que... Preciso falar do Argyle? O Argyle, com certeza, teve lá uma pontinha ou outra de importância dentro da história, principalmente trazendo a galera para a pizzaria, para fazer o tanque de imersão lá para Eleven. Isso não teria dado certo sem ele, mas a real função dele ali era fazer a gente rir, claro. A temporada foi a mais tensa de todas, a mais aterrorizante de todas, então a gente precisava de um clown, de um palhaço, para dar aquela relaxada. E aquele cabelo dele, o visual dele, o jeitão dele... Enfim, foram cenas impagáveis, igual ele querendo fazer uma lápide com a caixa de pizza. Foi muito bom, foi muito bom. Os irmãos Duffer sabem colocar piadinhas onde precisa ter um pouquinho. Também tivemos a Annie Beth McNulty, é assim que fala o nome dela? Não sei. A Annie de Annie with an A. E todo mundo tava esperando pra ver ela, e todo mundo tava esperando pra que ela participasse muito. Não foi tanto assim, né? Teve muita gente decepcionada com isso. Ela apareceu mais no comecinho, mais no finalzinho, não entrou pro núcleo da galera. Mas
mas fez bem a sua parte, tava ali como interesse amoroso da Robin e funcionou. As duas têm química, as duas são meio parecidas, assim, no final, né, as duas fazendo sanduíches lá no abrigo, e foi muito legal. Elas tiveram um jogo, pena que ela participou pouco, mas isso aí vai saber por quê, né, vai ver, ela não tem agenda, ou ela tá muito cara, vai saber. Pode ser que ela venha na próxima temporada, tem margem para isso sim, e a gente espera que ela venha mesmo, né? E eu não estou vestida de Ed Manson à toa. Vamos falar do crush total, magnífico, que mexeu com os corações de todas as pessoas que assistiram a série. Ed Manson. Como não amar Ed Manson? O personagem entrou, conquistou todo mundo, tinha carisma pra caramba, a interpretação do ator foi magnífica, a história ajudou demais a gente gostar dele. Ele já chegou ali no meio da ação principal, ele esteve em alguns dos momentos mais importantes da temporada. Por exemplo, a primeira morte, a morte da Chrissy, foi ele que viu. E eu nem preciso falar do sacrifício. O sacrifício do Ed tocando guitarra, dedicando para Chrissy, tendo seu momento heróico, né? O herói que ele sempre quis ser. Ele sempre jogou o RPG para se sentir herói, mas na vida real ele se sentiu covarde. Então ali foi o momento de viver tudo que ele imaginou nos jogos e salvou a galera, salvou o plano, conseguiu tempo, mesmo que isso tenha custado a vida dele. E ele tocou Metallica. A gente te ama. A gente sofreu de te perder. Meu Deus! E ele, sem dúvida, se tornou um grande herói. Não só para ele mesmo, mas para os amigos e para a cidade de Hawkins, que ainda odeia ele. Ele salvou Hawkins e Hawkins ainda odeia ele. Mas a gente te ama. Óbvio que eu não posso deixar de falar do Henry /Peter /Vecna. Sem dúvida, essa foi a maior revelação da quarta temporada. Talvez uma das maiores revelações da série inteira. E o ator Jamie Campbell, meu Deus do céu, interpretar esse vilão, dublar esse vilão, passar por 7, 8 horas de maquiagem, sim, porque o Vecna, fica aqui uma curiosidade, o Vecna não foi feito totalmente de CGI, não. Maquiagem, efeitos práticos, ele rolou bastante pela internet aí, né? Ele sentadão lá, maquiagem, e interpretou perfeitamente. Eu não tenho como selecionar um defeito para esse vilão. E vamos falar das revelações principais dessa temporada, então. Primeiro que o Vecna esteve lá o tempo todo. Quem imaginaria que o Vecna estava lá o tempo todo? Inclusive, tem um frame do momento que o Will, lá na primeira temporada, tá saindo de bicicletinha e vê uma criatura. Você acha mesmo, depois disso tudo, que é o Demogorgon? Era o Vecna. Até porque, logo depois, quando ele chega em casa, ele tranca a porta e o trinco da porta se abre com poderes telecinéticos e o Demogorgon não tem esse poder. Quem tem é o Vecna. Isso tudo se confirma no final da temporada, que o Will tem uma ligação mental com o Vecna desde que ele foi sequestrado. Então, já é canônico aqui, a gente pode considerar isso. Outra revelação é que o mundo invertido não foi criado pela 11, não foi criado pelo Vecna, era uma dimensão que já existia, mas estava lá quieta no canto dela. Daí a Eleven abriu o portal, enviou o Henry para lá, fechou o portal, pronto. E aí que começou a dar ruim, né? Acontece que esses portais que são abertos agora entre o mundo real, nosso mundo, sei lá, né? O mundo de Hawkins e o mundo invertido, cada vez que o portal se abre, ele vai aproximando esses mundos. E por isso que no segundo portal, depois que a 11 toca no Demogorgon, lá no espaço vazio, né, na dimensão vazia, naquele escuro, essa conexão mental dela com o Demogorgon imprimiu como se fosse uma xerox de Hawkins de 1983 lá no mundo invertido, que era bem diferente quando o Vecna chegou lá.
O Vecna chegou no mundo invertido, conheceu aquele mundo e, se você reparar, não era um mundo ameaçador. Os monstros não atacaram o Henry, ou o Vecna, né, que ele foi se transformando ali. Andava livremente. Percebeu isso? Era uma dimensão que estava quieta na dele. Então o perigo chegou quando o Henry entrou lá e estava determinado a se vingar da Eleven. Determinado a construir o mundo como ele queria, acabar com a hipocrisia dos humanos, com a praga que são os humanos, enfim. Lembrando que o Henry é super poderoso. Então você imagina, né? Esse ser super poderoso caindo numa dimensão que não oferece risco para ele, se conectando mentalmente com devorador de mentes, toda espécie de criaturas ali. Então ele passa a usar as criaturas para ameaçar o outro mundo. Mas ele não conseguia abrir portais. Agora, os portais estão abertos, né? Das 4 vítimas, os 4 portais, os portais se uniram e Hawkins caiu como prometido. E para cortar os corações de todos, a Eleven passa a temporada inteira, né, tentando encontrar motivos para acreditar que ela não era um monstro. E ela entendeu que ela não era, né? O monstro era o Vecna. E aí o Vecna faz o quê? Olha bem dentro do olho dela e fala: você fez isso comigo? Ah, parte do coração, para. Tadinha, cara. Ai, essa cena foi muito importante. Essa cena coloca toda a responsabilidade na Eleven. Por mais inocente que ela tenha sido, não foi de propósito. Ela é doce, ela é afetuosa, ela é boazinha, ela estava se defendendo e acabou gerando o fim do mundo. Ai, Eleven, taca um abraço, menina. Para finalizar, algumas curiosidades. Primeiro que os jovens redescobriram Metallica, redescobriram Master of Puppets, naquele momento épico do Ed tocando guitarra, que eu já falei aqui, que eu me empolgo só de falar novamente. Mas os jovens também, por causa da 4ª temporada de Stranger Things, descobriram a Kate Bush, que a gente, que já é um pouco mais passado, já conhecia há muito tempo. 37 anos depois do lançamento de Running Up That Hill, tá aí no top das paradas, a música voltou, virou trend em todas as redes sociais, o povo tá alucinado e a Kate Bush tá enchendo o bolso de grana por causa disso, porque todos os direitos da música são dela. Kate Bush, por essa você não esperava, né, querida? Outra curiosidade é que o Winona Ryder passou a ser a especialista de anos 80 no set de Stranger Things. Foi divulgado que ela ficava dando pitaco em todas as coisas, dizendo isso não tinha, esse tá no ano errado, sabe aquela coisa? Ah, essa música não pode ser usada porque a gente tá em 1985 e essa música foi lançada em 87, então tá errado, esse brinquedo era assim, aqui o pessoal comia isso, gostava de... Especialista total, quem viveu, viveu, né, gente? Fazer o quê? E o mais legal é que os irmãos Duffer acolheram, né, acataram as dicas dela e tal, e tudo era perguntado para ela porque ela lembrava bem. Mais uma curiosidade é que tiveram momentos de improviso que foram pro corte final. Por exemplo, a cena Eu Te Amo, Cara, que o Ed disse pro Dustin lá no momento final emocionante, né, dele tendo se sacrificado lá com os morcegos. Essa parte do Eu Te Amo, Cara, todos os fãs adoraram e não estava no roteiro. Foi um improviso do ator. Eu não tenho coração pra isso não, gente. Outro improviso foi aquele desespero do Lucas lutando para salvar a Max e chamando a Erika. Isso também foi improvisado e foi pro corte final. Mas uma coisa que não estava exatamente no script é aquele momento que a Eleven estava presa, né, aqueles seres lá, aqueles galhos do Vecna, e o Vecna chegou e olhou no rosto dela e ela chora. Nesse momento, os atores contaram que a Millie Bobby Brown, a atriz que faz a Eleven, ela chorou de verdade, aquilo não estava escrito no roteiro e ela acabou chorando. Tamanha a emoção e força
daquela cena, né? Porque foi um momento que o mundo dela caiu ali, né? Foi um momento fortíssimo ali de embate cara a cara entre os dois. Aquela conversa foi muito poderosa e muito tensa entre os dois personagens, né? Para a história dos dois. E é por essas e outras que a Netflix bombou literalmente com a estreia de Stranger Things 4. Foram mais de 7,2 bilhões de minutos assistidos no primeiro fim de semana da temporada. Ela bateu o recorde de picos de audiência, né, de top de audiência em mais de 90 países. É um fenômeno mundial, não tem pra ninguém. E não foi à toa também que o volume 2, no dia da estreia no Brasil, não sei se aconteceu com você, mas muita gente não conseguiu acessar às 4 da manhã porque a Netflix caiu de tanto acesso, não suportou. Olha que loucura, gente. É por isso que a gente ama essa série, a gente tá super hypada, eu ainda estou muito hypada. A próxima temporada, a 5ª temporada, não tem data pra sair ainda. Ai meu Deus, eu queria pra ontem. Mas a gente já sabe que vai rolar um salto temporal pra equiparar as idades dos personagens com os atores, porque não dá mais, né, gente? Não dá mais. Agora eu fico me perguntando como é que eles vão fazer isso se Hawkins caiu, o portal tá aberto, partículas do mundo invertido já estão chegando em Hawkins, e aí vão ter que passar o quê? Uns 5 anos? Ai, não sei, isso é um problema dos irmãos Duffer. Eu tô aqui pronta pra assistir, seja lá quando vier, que venha a última temporada de Stranger Things. Uma pena a gente ter que se despedir da série, que foi maravilhosa, a 4ª temporada melhor ainda. E agora eu vou me despedir de você, agradecendo você por ficar até aqui. Não esquece de dar o joinha, deixe seu comentário, pode deixar sugestões dos próximos vídeos que eu vou fazer com certeza. Espero que você goste desse formato aqui que eu faço, comentando curiosidades, detalhes e tal. E vindo caracterizada porque você merece. Me segue também nas redes sociais que eu faço 1 minuto de cinema lá, mas com 1 minuto mesmo, vídeos rapidinhos. E aqui é o completão. Muito obrigada. Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo porque vai ter muito mais. Tchau!